Você já percebeu como o amor pode virar um campo minado quando a sua alma é profunda demais para caber no ego de alguém? E como, às vezes, o silêncio de um empata não é fraqueza, nem fuga, mas um gesto que carrega um tipo raro de poder psicológico? Se você já amou alguém que parecia te consumir enquanto te chamava de sensível demais, talvez esteja prestes a enxergar algo que estava escondido bem diante dos seus olhos. Existe uma sombra que cresce exatamente onde o carinho deveria florescer. Jung diria que o que não é reconhecido em nós não desaparece, apenas ganha vida própria. E é aí que o vínculo com um narcisista começa a mudar de forma. Não porque o empata perdeu o amor, mas porque finalmente parou de oferecer a própria luz como alimento para um vazio que nunca se sacia. O que pouca gente entende é que o narcisista não teme o amor do empata. Ele teme o espelho que esse amor constrói. E quando o empata escolhe o silêncio, não está apenas interrompendo a comunicação, está interrompendo o ritual invisível, onde a dor era transformada em dependência, onde a esperança virava corrente e onde a empatia era usada como porta secreta para a manipulação. Porque o silêncio, nesse contexto, não é ausência, é presença condensada. É a energia da psique dizendo que basta. É o momento em que a pessoa que sempre tentou salvar o outro começa, finalmente, a se resgatar. E isso provoca algo perigoso no narcisista, uma inquietação que não encontra culpado externo, uma angústia que não se resolve com charme, uma fome que não é saciada com controle. Talvez seja por isso que essa história nunca termina quando parece terminar. O empata em silêncio revela mais do que palavras revelariam. Revela a sombra do amor que dói, o pacto inconsciente, a dinâmica secreta e o ponto exato onde a alma decide que não vai mais se perder para ser aceita. E se você ficar até o fim, vai entender como esse silêncio não só muda o jogo, mas expõe aquilo que o narcisista mais luta para esconder de si mesmo. Há um momento em que o empata percebe que não está mais vivendo um amor, mas tentando manter viva uma versão dele que só existe na própria esperança. E essa percepção não chega como uma frase bonita, chega como um cansaço que não se explica, como um nó na garganta que aparece quando o telefone vibra, como uma sensação de que a intimidade virou um lugar onde você precisa se defender para continuar ali. Jung falaria da sombra como aquilo que foi empurrado para fora da consciência, mas que continua exigindo reconhecimento. E o que quase ninguém te diz é que a sombra de um vínculo com o narcisista não mora só nele. Ela também nasce no empata, naquele impulso antigo de provar valor pelo sacrifício, de conquistar o afeto pelo esforço, de acreditar que a dor é o preço secreto do pertencimento. Talvez você tenha confundido intensidade com destino. Talvez tenha chamado de conexão o que era um encaixe perfeito entre a sua luz e a necessidade dele de ser sustentado por ela. E quando você é empata, isso não parece perigoso no começo. Parece bonito, parece generoso, parece até sagrado. Só que nem todo altar foi feito para a adoração. Alguns foram feitos para consumo. O narcisista aprende rápido o mapa das suas emoções. Ele entende onde você cede, onde você tenta reparar, onde você se culpa por existir com profundidade. Ele percebe que você tem medo de ser visto como frio, egoísta, dramático, difícil, e usa isso com uma elegância cruel, porque não precisa gritar quando consegue fazer você duvidar do próprio coração. E aí surge o paradoxo que desmonta tudo por dentro. Você ama alguém que te faz sentir pequeno exatamente porque você é grande por dentro. Você oferece presença e recebe uma versão distorcida de si mesmo. Você entrega vulnerabilidade e recebe avaliação. Você entrega o melhor de você e, ainda assim, tem a sensação de que está sempre devendo algo invisível. É nesse ponto que o silêncio começa a nascer como uma necessidade orgânica, não como estratégia. Não é vingança, não é jogo. É um instinto de preservação psíquica. É o seu inconsciente fechando a porta para impedir que a sua vida emocional seja usada como matéria-prima de um teatro onde você só existe para manter a cena acesa.
Mas o silêncio não aparece sem culpa. Ele vem acompanhado de fantasmas, o medo de estar exagerando, o medo de estar sendo injusto, o medo de perder a última chance de ser amado do jeito certo. E esse medo tem raízes profundas, porque o empata costuma carregar uma lealdade antiga, a ideia de que desistir é falhar e que se afastar é trair o próprio coração. Só que a psique não suporta viver para sempre contra si mesma. E quando você continua falando com alguém que distorce tudo o que você sente, você não está só tentando ser compreendido. Você está arriscando perder a linguagem interna com a qual entende quem você é. É aqui que a dor deixa de ser romântica e vira um risco de identidade. Então o silêncio começa a ter um significado maior do que a relação. Ele se torna um rito de retorno, um gesto simbólico de reconciliação com aquilo que você havia abandonado para manter a paz do outro. Um passo tímido, mas real, em direção à própria sombra, porque você começa a ver que o seu amor também tinha um lado cego. O lado que acreditava que amor suficiente poderia curar alguém que não quer ser visto por inteiro. E se você estiver nessa fronteira agora, talvez já tenha sentido o ponto exato em que o amor que dói não é mais amor, é repetição. Talvez você já tenha ouvido dentro de si uma pergunta silenciosa, incômoda e inevitável. E se o que eu chamo de compaixão for, na verdade, um medo antigo de ser abandonado por mim mesmo? Quando o empata escolhe o silêncio, algo antigo começa a ranger por dentro do vínculo, como uma casa construída sobre um terreno que nunca foi realmente firme. O narcisista pode até chamar isso de frieza, de punição, de imaturidade emocional, mas por trás dessas palavras existe um desconforto mais profundo, a súbita perda do acesso ao seu campo afetivo, ao seu combustível invisível, ao lugar onde ele costumava regular o próprio valor através da sua reação, porque o empata, sem perceber, vira o termômetro emocional do narcisista. Se você está disponível, ele sente que existe. Se você se entristece, ele sente que tem impacto. Se você tenta explicar, ele ganha palco. E quando você silencia, o palco apaga as luzes. O que sobra não é só o vazio da ausência, mas o eco de uma pergunta que ele evita a vida inteira. Quem sou eu quando ninguém está me refletindo? Jung descreveu como a sombra se organiza naquilo que negamos em nós mesmos, e o narcisista, muitas vezes, navega por uma fuga organizada de si. Ele foge da fragilidade, do limite, do erro, da vulnerabilidade humana. Mas o silêncio do empata não permite essa rota fácil. O silêncio não discute, não implora, não se humilha para ser entendido. Ele apenas existe como um espelho escuro, e poucos suportam olhar para um espelho que não oferece a imagem idealizada de volta. É aí que a narrativa do relacionamento começa a se contorcer. Tudo o que antes era controlável passa a ficar instável. O que antes era previsível passa a ficar indecifrável. A sua ausência de explicação se transforma, para ele, em ameaça. Não porque você tenha poder sobre o futuro dele, mas porque sempre teve poder sobre a fantasia dele de controle. E talvez esse seja o detalhe mais doloroso para quem é empata. Perceber que a sua linguagem emocional, tão sincera e tão intensa, foi reinterpretada como vantagem tática pelo outro. Você achava que estava construindo intimidade, mas em certos momentos estava entregando o manual do seu coração. E agora, ao escolher o silêncio, você começa a recolher esse manual página por página, como quem tenta recuperar algo que foi roubado sem violência aparente. O silêncio também desperta uma espécie de revolta interna no empata, mas não aquela explosiva. É uma revolta quieta, madura, quase triste. Um tipo de lucidez que não se sente como vitória, mas como luto, porque você não está apenas se afastando de alguém. Você está se despedindo da pessoa que você foi dentro daquele amor,
da versão de si que acreditou que entendimento seria suficiente, que paciência seria suficiente, que renúncia seria um caminho seguro para o afeto. E o corpo costuma saber antes da mente. Às vezes o silêncio nasce porque você já não tem mais energia para traduzir o óbvio. Você já explicou a dor com todas as palavras possíveis e ainda assim recebeu acusações, inversões, confusões calculadas ou um carinho temporário que parecia remendo em tecido rasgado demais. O seu sistema interno, então, começa a escolher o mínimo necessário para sobreviver emocionalmente. Mas o narcisista, acostumado a decidir o ritmo emocional do vínculo, pode reagir como se o silêncio fosse um ataque pessoal. Ele pode tentar te provocar com frases que quebram a sua autocompaixão. Pode te empurrar para a culpa com histórias antigas. Pode encenar arrependimento com o brilho de quem está mais interessado em recuperar o controle do que em se encontrar com a própria verdade. E é aí que o empata precisa encarar uma pergunta incômoda. Eu estou vendo transformação ou estou vendo performance? O silêncio, nesse ponto, se transforma em teste simbólico. Não um teste consciente nem cruel, mas uma prova da realidade. Porque quando você cessa a entrega constante, o que aparece do outro lado revela a estrutura do vínculo. Se o amor só se sustenta quando você se diminui, então talvez aquilo nunca tenha sido amor no sentido inteiro da palavra. Talvez tenha sido uma negociação silenciosa, onde a sua empatia pagava o preço da permanência. E mesmo assim, ainda dói. Porque o empata não desliga como quem fecha uma porta qualquer. Ele desliga como quem segura a maçaneta com a mão tremendo. Há lembranças boas, há ternuras reais, há momentos em que você jurou que aquela pessoa estava prestes a atravessar o próprio abismo. Só que a esperança, quando não é organizada pela realidade, vira um vício emocional. E o silêncio surge como desintoxicação. O que ninguém ensina é que um empata não escolhe o silêncio para ferir. Ele escolhe o silêncio para não se perder. É uma decisão interna de voltar a ouvir a própria consciência sem o ruído da manipulação, sem a dança exaustiva de justificar sentimentos legítimos, sem a necessidade de provar que a sua dor merece respeito. E quando você começa a se devolver a si mesmo, algo muda no ar do seu mundo interno. Talvez seja por isso que, depois do silêncio, você comece a lembrar de quem você era antes daquele amor. Pequenos desejos esquecidos, uma alegria simples que não dependia do humor do outro, um senso de dignidade emocional que estava adormecido. Jung diria que a individuação é esse caminho de retorno ao self. E às vezes, a primeira etapa não é a coragem de amar, mas a coragem de parar de amar do jeito que te destrói. E então, a pergunta que fica não é apenas sobre ele, é sobre você, sobre essa parte sua que encontrou sentido em ser necessário, sobre a antiga fantasia de que sofrer com lealdade torna o amor mais verdadeiro, sobre a sombra escondida na sua luz, aquela que acreditou que limites eram egoísmo e que autopreservação era abandono. O silêncio, quando é verdadeiro, não fecha a história. Ele abre um corredor interno onde a verdade começa a caminhar sem desculpas. E enquanto o narcisista tenta descobrir como recuperar o acesso à sua energia, o empata começa a descobrir algo mais raro: como recuperar o acesso à própria alma sem precisar se explicar para existir. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E quando você permanece nesse silêncio, o tempo assume um papel diferente. Ele deixa de ser um inimigo que ameaça o vínculo e passa a ser um aliado que revela o que estava camuflado. Porque todo relacionamento que depende da sua presença constante para não desmoronar, não estava sustentado por amor,
mas por manutenção. E manutenção emocional é um trabalho que desgasta a alma quando só um lado paga o custo. Você começa a notar que a saudade não é sempre saudade do outro. Às vezes, é saudade de quem você era quando acreditava que esse amor tinha futuro. E isso confunde, porque o coração tenta buscar a pessoa, mas a consciência busca o sentido. O silêncio vira esse espaço onde essas duas forças entram em diálogo, como se dentro de você existissem duas verdades que finalmente pararam de fingir que podem caminhar juntas sem conflito. O narcisista, por sua vez, pode reagir como quem teve um espelho retirado da parede. Sem o reflexo do seu afeto, a persona dele fica mais difícil de sustentar. E quando a persona vacila, a sombra se agita. É aí que ele pode alternar entre indiferença e insistência, entre desprezo e sedução, entre um orgulho teatral e uma vulnerabilidade calculada. Ele tenta te puxar de volta ao lugar conhecido, onde a sua empatia regula o caos interno dele. Mas o silêncio do empata não é um muro simples. Ele é uma fronteira psíquica recém-nascida. E fronteiras novas trazem uma estranheza que dá medo, porque você não está apenas dizendo não ao outro. Você está aprendendo a dizer sim a si mesmo depois de um longo período de autoabandono disfarçado de amor. Talvez você se pergunte se está sendo duro demais. Talvez uma parte de você ainda tema ser injusto. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas desse tipo de dinâmica. Você passa tanto tempo sendo responsabilizado por sentimentos legítimos que começa a desconfiar da própria lucidez. O relacionamento não te quebrou apenas pela dor direta, mas pela erosão lenta da sua confiança em perceber a realidade. E é nesse ponto que o silêncio se torna quase terapêutico, porque ele interrompe o ciclo de gaslighting emocional, aquela situação em que você é levado a acreditar que sente demais, pensa demais, exige demais. O silêncio, então, atua como um espaço limpo, onde a sua mente pode respirar sem precisar negociar a própria percepção a cada conversa. Há uma sensação estranha que surge quando você não responde, uma mistura de alívio e luto. Alívio por não entrar de novo no labirinto, luto por reconhecer que o labirinto se parecia com casa. E essa ambivalência não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Jung lembraria que toda transformação real exige atravessar ambiguidades internas sem fugir delas. O empata, muitas vezes, não percebe que também tem uma sombra no relacionamento. E essa sombra não é maldade, é necessidade não reconhecida. É a fome de ser indispensável. É a busca por um lugar onde o seu valor não precise ser discutido. E o narcisista, com sua carência de espelho, encontra nessa sombra uma porta aberta, não por conspiração consciente o tempo todo, mas por um encaixe psíquico que parece destino quando é, na verdade, repetição. O silêncio começa a iluminar essa repetição. Você talvez se pegue lembrando de outros vínculos onde precisou se adaptar demais, de momentos antigos em que o amor parecia uma prova, de espaços familiares onde você sentia que precisava ser excelente para merecer ternura. E esse reconhecimento dói, porque desmonta a narrativa heróica do sacrifício. Só que, ao mesmo tempo, ele te devolve uma liberdade que você já nem lembrava que existia. O narcisista pode tentar reescrever a história do que aconteceu. Pode dizer que você mudou, que você se tornou frio, que você foi influenciado por alguém, que você está criando drama. Essa tentativa de reescrita não é sobre fatos, é sobre poder simbólico. Ele precisa definir a versão do mundo onde o silêncio do empata não seja um gesto de sanidade, mas uma falha de caráter. Porque se o seu silêncio for legítimo, a sombra dele ficaria exposta sem maquiagem. E a verdade é que o silêncio desarma o mecanismo da provocação. Quando você discute, ele tem material.
Quando você explica, ele tem brechas. Quando você tenta convencer, ele tem palco. Mas quando você silencia com firmeza serena, ele precisa lidar com algo que o assusta profundamente. Uma realidade que não se curva ao controle emocional. Esse é o ponto em que o empata começa a sentir uma vontade quase nova de proteger a própria energia como algo sagrado. Não por misticismo, mas por sobrevivência psíquica. Você entende que a sua sensibilidade não é um recurso inesgotável e que o amor não pode exigir a sua extinção para existir. Você começa a desconfiar daquele tipo de vínculo onde o seu limite é sempre interpretado como desamor. E talvez a pergunta mais difícil não seja se ele te ama. Talvez seja se nesse amor você se ama. Porque o empata aprende cedo a medir o próprio valor pelo bem que faz aos outros. Só que essa régua é perigosa quando usada dentro da intimidade. Ela transforma cuidado em obrigação, e obrigação em porta aberta para abusos sutis. O silêncio também revela algo incômodo sobre a sua própria tolerância à dor. Você pode perceber que havia uma espécie de orgulho silencioso em aguentar, como se resistir fosse uma prova de profundidade emocional, como se conseguir amar alguém difícil significasse que você era raro. E isso é uma das máscaras mais elegantes da sombra do empata, a identidade construída em torno de ser aquele que suporta o insuportável. Quando essa identidade começa a cair, o vazio aparece. E o vazio assusta, porque ele não vem com roteiro. Só que é nesse vazio que você começa a sentir a sua vida retornando para o centro. Você volta a fazer pequenas escolhas sem medo de retaliação emocional. Você volta a ter uma entrada limpa para a sua alegria. Você volta a perceber que paz não é tédio, é saúde. O narcisista, sentindo essa ruptura silenciosa, pode tentar te capturar com nostalgia. Pode ressuscitar memórias, prometer mudanças repentinas, te oferecer uma versão do futuro que parece corrigir tudo. E o empata, que sente com profundidade, pode se inclinar a acreditar. Mas o silêncio agora aprendeu a perguntar com mais rigor. Essa mudança existe quando não há risco de perda ou só aparece quando o controle está escapando? Você começa a perceber que, em muitos momentos, o amor foi usado como moeda e que o carinho surgia como recompensa por obediência emocional. Você não era amado por ser quem é, mas por ser quem ele precisava que você fosse para manter a própria imagem intacta. Reconhecer isso é como encarar um espelho que não traz consolo imediato, mas traz libertação. E libertação, às vezes, não parece bonita no começo. Ela parece um quarto silencioso depois de uma festa barulhenta. Parece um corpo exausto se recuperando da adrenalina. Parece o coração aprendendo a respirar sem se desculpar. Esse é o tipo de silêncio que cura devagar, porque ele não é uma ausência vazia. Ele é um espaço fértil onde o self pode reaparecer sem ser interrompido. Você talvez sinta vontade de voltar só para ter certeza, só para tentar mais uma vez, só para não carregar a dúvida de que desistiu cedo demais. E esse impulso é humano. Mas há algo dentro de você que já sabe que a repetição não é prova de amor, é prova de condicionamento. E o silêncio, nesse momento, te oferece uma resposta que não vem em palavras, mas em sensação, a tranquilidade de não precisar se trair para ser aceito. Jung diria que o caminho de individuação exige coragem para enfrentar não apenas a sombra do outro, mas a própria. E talvez a sua maior sombra aqui seja esta, a ideia de que o seu amor precisa ser sofrido para ser real. O silêncio começa a desfazer essa crença. Ele sussurra que o amor verdadeiro não exige que você se diminua, não exige que você viva em alerta, não exige que você negocie a sua dignidade em parcelas pequenas. E quando você internaliza isso, algo sutil muda a sua postura diante do mundo. Você não precisa anunciar que está indo embora. Você não precisa provar que sofreu. Você não precisa convencer ninguém da sua verdade. Você apenas se recolhe para dentro do próprio centro. E essa retirada é, paradoxalmente, o gesto mais forte que você já fez.
porque o empata que escolhe o silêncio não está apenas encerrando uma conversa, está interrompendo um padrão de vida, está dizendo com o corpo e com a alma que a sua sensibilidade não será mais usada como ferramenta de controle. Está deixando claro, mesmo sem uma única frase, que o amor não pode mais ser confundido com o costume de se perder. E esse movimento ainda está em curso. Ainda há camadas que vão emergir, ainda há lembranças que vão tentar te seduzir de volta. Ainda há noites em que a solidão vai parecer uma punição. Mas talvez, bem no meio dessas noites, você comece a sentir algo inesperado crescendo por baixo da dor. Uma paz tímida, uma força recém-nascida, uma certeza silenciosa de que a sua alma, finalmente, está voltando para casa. E quando essa paz tímida começa a surgir, você percebe o quanto estava acostumado a viver sob uma tensão que virou rotina. Não era só o medo de perder o outro, era o medo de perder a versão de você que se esforçava para ser suficiente. O silêncio corta o fio desse esforço contínuo e revela algo desconcertante. Talvez você não estivesse tentando salvar a relação, mas salvar a fantasia de que, se você fosse impecável, finalmente seria escolhido sem condições. O empata carrega uma confiança quase sagrada na transformação humana. E essa confiança, que pode ser uma das formas mais belas de amor, se torna perigosa quando se transforma em pacto com a própria exaustão. Você começa a ver que a sua esperança foi usada como estrada de mão única. Você ia, voltava, explicava, ajustava, perdoava, e o retorno vindo do outro lado sempre parecia um pouco menor do que o necessário para sustentar a sua alma em pé. O silêncio, então, se torna um lugar onde você escuta suas memórias com outra qualidade. Você se lembra de situações específicas, de frases que pareciam pequenas, mas que deixavam uma marca invisível. Você se lembra da sensação de estar em uma conversa que sempre terminava com você pedindo desculpas por sentir algo legítimo. E pouco a pouco, entende que isso não era apenas conflito de personalidade. Era uma estrutura emocional, onde o seu sentimento só tinha valor quando servia ao conforto do outro. Há também uma saudade paradoxal do caos. Isso assusta, porque ninguém quer admitir que se acostumou com o desequilíbrio. Mas o sistema nervoso aprende padrões como quem aprende uma música antiga. O amor com o narcisista pode ter criado um ritmo de altos e baixos que parecia vida intensa, quando na verdade era dependência de estímulos. O silêncio quebra esse ritmo e por um tempo você pode sentir abstinência emocional. Não porque ele era o amor da sua vida, mas porque a sua psique se habituou ao ciclo. E é nesse intervalo de abstinência que o empata more lentamente. More a vontade de explicar, more a necessidade de ser compreendido a qualquer custo, more o impulso de se curvar para evitar o abandono. Esse é um tipo de morte simbólica que Jung reconheceria como um rito de passagem interno. Você não está perdendo apenas alguém, você está perdendo um modo antigo de amar que estava amarrado à sua própria ferida. O narcisista, sentindo essa mudança, pode intensificar a tentativa de reativar o antigo roteiro. Ele pode surgir com uma doçura repentina, com uma humildade recém-inventada, com uma promessa que parece finalmente traduzir aquilo que você sempre quis ouvir. E o perigo não está na promessa em si, mas no fato de que a promessa fala diretamente com a parte ferida do empata, aquela parte que sonha com a redenção do vínculo como prova de que o amor foi real. Mas o silêncio amadurecido não se impressiona com a superfície. Ele começa a ouvir o subtexto, a notar o tempo dos gestos, a perceber se o cuidado do outro aparece também quando não há ameaça de perda. Você aprende a ler coerência como quem aprende uma nova língua. E essa nova língua é menos romântica no sentido tradicional, mas muito mais sagrada no sentido psicológico. Ela te protege do auto-engano e, sem perceber, você começa a respirar de uma forma diferente. A sua vida cotidiana ganha pequenas frestas de liberdade. Você não precisa calcular o humor do outro antes de tomar uma decisão simples. Você não precisa se preparar para justificativas intermináveis. Você não precisa entrar em estado de prontidão
prontidão emocional para evitar uma tempestade. E essas pequenas mudanças são sinais de que o seu self estava em exílio e começou a voltar. Ainda assim, haverá dias em que o silêncio vai parecer pesado. Haverá noites em que a dúvida vai se sentar ao seu lado como uma velha conhecida. Você talvez se pergunte se poderia ter sido mais paciente, mais sábio, mais leve. E é aqui que a sombra do empata tenta negociar com a culpa, porque a culpa é confortável quando ela oferece uma ilusão de controle. Se a culpa for sua, então talvez você ainda possa consertar tudo. Só que nem toda culpa é verdade. Às vezes, é apenas condicionamento. E então surge uma compreensão que altera o eixo interno do seu amor. Você entende que amar não é se disponibilizar para ser consumido. Não é se tornar tradutor da humanidade do outro, enquanto a sua própria humanidade é descartada. Não é aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes só porque você aprendeu a se contentar com pouco. O silêncio oferece essa compreensão sem gritar, sem slogans, sem teatralidade. Ele apenas te devolve um senso de realidade que o desespero havia distorcido. E quanto mais você reconhece essa realidade, mais percebe que a sua empatia pode ser direcionada para si com o mesmo vigor com que sempre foi direcionada ao outro. Esse é o ponto onde a cura começa a deixar de ser um sonho e vira uma prática interna. Você começa a construir um amor próprio que não é narcisismo disfarçado, mas alicerce. Um amor próprio que não precisa humilhar ninguém, que não precisa provar nada, que não precisa ser admirado para existir. O narcisista, diante de um empata que se recoloca no centro, sente uma ameaça que não consegue nomear, porque o que está em jogo não é a relação apenas, é a dinâmica de espelho. Quando você não entrega mais a imagem que ele precisava, ele fica diante da própria incompletude. E a incompletude, para quem vive de persona, é um território extremamente assustador. Você, por outro lado, começa a perceber que o silêncio é também um retorno ao corpo. Você sente o sono melhorar, a mente clarear, o estômago relaxar, a ansiedade perder território. É como se o seu organismo dissesse que finalmente não precisa mais se preparar para um impacto emocional a qualquer momento. E esse alívio físico é uma confirmação silenciosa de algo que a razão demorou para aceitar. Mas não se engane. Essa travessia não é linear. Às vezes, você vai dar um passo em direção à liberdade e 2 passos em direção à nostalgia. Às vezes, uma lembrança boa vai tentar reabrir o portal. Às vezes, uma mensagem inesperada vai te fazer tremer por dentro. E a pergunta que o silêncio vai te ensinar a fazer não é se você ainda o ama, mas se esse amor respeita a sua existência integral. Porque existe um amor que ilumina e existe um amor que apaga. Existe um amor que amplia e existe um amor que reduz. E o empata, quando amadurece dentro desse processo, começa a reconhecer a diferença não pelo discurso, mas pelo efeito. O efeito de um amor verdadeiro é a sua vida crescendo por dentro. O efeito de um amor adoecido é a sua identidade encolhendo enquanto você tenta chamar isso de esperança. E talvez o segredo mais desconcertante desse caminho seja este: o silêncio não é o fim da sua sensibilidade, é a maturidade dela. É o momento em que a sua empatia deixa de ser uma porta aberta para a invasão e se torna uma luz com fronteiras. Uma luz que não precisa se apagar para provar que é amor. Uma luz que não precisa sangrar para ser legítima. E é exatamente por isso que essa história ainda não terminou dentro de você. Porque agora o maior conflito não é entre você e ele. É entre a versão antiga de si, que acreditava que amor era resistência infinita, e a versão nova, que começa a compreender que amor também é limite, também é escolha, também é silêncio, quando a palavra deixou de ser ponte e virou armadilha. O seu coração está aprendendo a caminhar nessa nova paisagem. E ainda há algo que vai emergir mais à frente, algo que talvez você não tenha coragem de nomear agora.
algo sobre o que você realmente buscava naquele vínculo, algo sobre o tipo de amor que você aprendeu a merecer, algo sobre a sua própria sombra, pedindo reconhecimento não para te culpar, mas para te libertar. E quando essa pergunta começa a ganhar forma dentro de você, o vínculo deixa de ser apenas uma história de dois e se torna um espelho do seu próprio caminho psíquico. Jung não trataria isso como simples incompatibilidade, mas como um encontro simbólico entre complexos. O narcisista encontra alguém que ilumina, o empata encontra alguém que promete sentido, e por um tempo essa promessa parece verdadeira, porque a psique ama narrativas de redenção. Só que a redenção, quando é usada como desculpa para a repetição da ferida, se torna uma liturgia dolorosa. Você começa a perceber que havia uma urgência secreta em ser o remédio do outro, como se a sua presença pudesse finalmente provar a você mesmo que é possível curar o impossível. Isso é perigoso porque desloca o amor para um território de missão, e missão costuma exigir sacrifícios que o coração não consegue pagar sem se quebrar. O silêncio, então, revela uma cena mais profunda do que a briga de superfície. Ele revela o teatro da projeção. Você projetou no narcisista uma possibilidade de maturidade afetiva que talvez ele nunca tenha carregado. Ele projetou em você uma fonte inesgotável de validação. E quando essas projeções começam a desmanchar, a realidade aparece com uma frieza que não é cruel, apenas inevitável. Essa inevitabilidade é o que dói de verdade, porque o empata não sofre só pelo que aconteceu, mas pelo que poderia ter acontecido se a história fosse outra. A sua dor é uma dor de potencial perdido. Você não está apenas de luto por uma pessoa, está de luto por um futuro imaginado, com detalhes tão vivos que sua alma quase os tratou como memória. E é aí que o silêncio desempenha um papel de ruptura simbólica. Ele corta o fluxo de fantasia que alimentava o ciclo. Ele impede que você continue costurando sentido onde o outro, repetidamente, recusa a responsabilidade pela própria sombra. E quando você não oferece mais a sua energia para sustentar essa costura, o tecido do vínculo mostra as costuras rasgadas que estavam sendo escondidas pelo seu esforço. Talvez você ainda sinta o impulso de voltar para encerrar direito, para conversar como adulto, para deixar tudo claro. Só que o empata aprende, dolorosamente, que nem todo encerramento é possível quando o outro usa a conversa como ferramenta de dominação. Há pessoas para quem a clareza do diálogo não é um caminho de encontro, mas um mapa para a próxima manipulação. E por isso, o silêncio se torna, paradoxalmente, a forma mais radical de verdade. Ele diz que você não vai mais oferecer sua intimidade como prova, nem sua dor como argumento, nem sua vulnerabilidade como moeda de troca. Ele diz que você entendeu algo fundamental. Há vínculos que não se curam com mais palavras, porque o problema nunca foi falta de explicação. Você começa a observar o seu próprio comportamento com um olhar mais honesto. Talvez tenha existido uma fase em que você tolerou o intolerável, por medo de ser visto como alguém que abandona quando as coisas ficam difíceis. Você queria ser o oposto do que te feriu no passado. E esse desejo de ser diferente pode ter te aprisionado em um papel de salvador emocional. Jung lembraria que o salvador também precisa olhar para a própria sombra. Porque salvar pode ser uma forma nobre de amar, mas pode ser também uma forma inconsciente de controlar o destino da história, de evitar encarar a própria sensação de impotência diante da vida. Às vezes, insistir em alguém é uma tentativa de vencer um velho sentimento de abandono, como se um final diferente pudesse reescrever o início da sua própria história. O silêncio coloca você diante dessa verdade sem anestesia. Ele te obriga a encarar a pergunta que você adiou por muito tempo. Eu estou amando essa pessoa ou estou tentando curar uma antiga ferida através dela? E quando essa pergunta ecoa, algo dentro de você se reorganiza. Você percebe que o narcisista não era apenas um indivíduo com falhas. Ele se tornou um símbolo do seu padrão de entrega. Ele representou o ponto exato onde a sua compaixão começou a ultrapassar a sua autoproteção.
Ao reconhecer isso, você não demoniza o outro, mas também não romantiza a sua dor. Você começa a ver a estrutura do encontro. E nessa visão surge uma calma nova. Não uma calma de conclusão, mas uma calma de direção. Você entende que o seu silêncio não precisa ser explicado para ser legítimo. Não precisa ser aceito pelo outro para funcionar. Não precisa ser compreendido para ser saudável. Ele é um movimento interno de alinhamento com algo mais profundo do que a opinião de qualquer pessoa. O seu instinto de preservar sua integridade. O narcisista pode tentar provocar o seu retorno através do medo. Pode insinuar que ninguém vai te amar como ele. Pode dizer que você é difícil, sensível demais, impossível de agradar. E essas frases são perigosas porque tocam a raiz da sua insegurança mais antiga. Mas o silêncio agora começa a agir como filtro. É como se você finalmente tivesse uma membrana psíquica capaz de separar o que é verdade do que é condicionamento emocional. Você começa a se perguntar por que a sua bondade foi tratada como obrigação, por que a sua tolerância foi interpretada como fraqueza, por que o seu amor, tão cuidadoso, foi devolvido com jogos de poder. E essas perguntas não são acusação vazia. Elas são o nascimento de um novo senso de valor interno, porque o empata não precisa se tornar duro para se tornar forte. Ele precisa apenas integrar a própria sombra. Precisa aceitar que dizer não é crueldade. Precisa aceitar que limites não são traição. Precisa aceitar que o autocuidado não é egoísmo. E quando essa integração começa, o silêncio deixa de ser apenas reação ao outro e se torna a afirmação de si. Você também percebe uma coisa sutil. O narcisista não tinha poder sobre você apenas pelo charme ou pela manipulação direta. Ele tinha poder porque existia uma parte sua que precisava acreditar na narrativa. A narrativa de que o amor poderia ser provado pelo sacrifício. A narrativa de que a sua paciência era capaz de alterar alguém que não está disposto a se ver. A narrativa de que a sua luz iria um dia ser reconhecida com a mesma profundidade com que foi oferecida. O silêncio começa a dissolver essas narrativas uma por uma. E isso é doloroso porque a mente quer histórias com sentido imediato. Mas a psique não é apressada. Ela prefere a verdade lenta ao consolo falso. E a verdade lenta aqui é que você não tem controle sobre o amadurecimento do outro, mas tem responsabilidade sobre o seu. E então algo muda na sua relação com o tempo. Você para de medir dias pela ausência dele e começa a medir pela sua própria reconstrução. Você nota o retorno de uma autonomia emocional que parecia impossível. Você começa a se permitir gostar de coisas pequenas sem culpa. Você começa a perceber que uma vida que não precisa ser defendida o tempo todo é uma vida que pode florescer. E talvez o ponto mais estranho desse processo seja descobrir que o seu silêncio também é um modo de amor. Um amor diferente, mais maduro, mais dolorido, mais real. Um amor que não se oferece como permissão para o abuso. Um amor que reconhece o limite do que pode ser dado sem destruir a fonte. Mas ainda existe um último engano que tenta se infiltrar. A ideia de que, se você compreender o narcisista com profundidade suficiente, isso por si só deveria consertar tudo. Você pode até compreender, e a compreensão pode trazer compaixão. Mas compaixão sem fronteira vira autoabandono com nome bonito. E o silêncio novamente te lembra disso. Ele não te pede para odiar. Ele não te pede para provar nada. Ele te pede apenas para se escolher sem culpa. Para reconhecer que o amor que dói demais não está pedindo mais amor. Está pedindo um limite que você demorou a conceder. Você está, aos poucos, atravessando uma linha invisível entre ser alguém que ama até desaparecer e ser alguém que ama sem se perder. E essa travessia não é um evento, é uma transformação silenciosa do seu centro interno, um deslocamento do eixo do amor. Porque, no fundo, o que o empata revela ao narcisista quando escolhe o silêncio não é apenas ausência,
É o fim do acesso automático. É o colapso de uma dinâmica. É a prova viva de que a sua alma não foi feita para ser cenário do drama de ninguém. E mais importante do que isso, o que esse silêncio revela a você mesmo é que a sua sensibilidade não precisa mais ser uma sentença. Ainda há camadas adiante. Ainda há uma pergunta que se aproxima como um mar baixo antes da onda maior. Uma pergunta sobre o tipo de amor que você está pronto para aceitar daqui para frente. Uma pergunta sobre o que você não vai mais negociar, mesmo que a solidão tente te convencer do contrário. E essa pergunta não precisa ser respondida agora, mas ela já está aí, crescendo por dentro, pronta para mudar a forma como você se escolhe quando ninguém está olhando. E conforme essa pergunta cresce, você começa a notar um detalhe que antes parecia pequeno demais para ser importante. O narcisista não reage apenas à sua ausência, ele reage à sua autonomia. Porque o que realmente muda o eixo do relacionamento não é você sumir do mapa, é você deixar de ser administrável. E para alguém que aprendeu a sobreviver, sustentando a própria persona com espelhos externos, uma mente que não pode mais ser conduzida é uma ameaça silenciosa. O empata, por outro lado, descobre algo quase desconcertante. O silêncio não garante paz imediata, mas garante lucidez. E lucidez é dolorosa quando você estava acostumado a chamar de amor o que na prática era um contrato invisível de tolerância ilimitada. Você começa a enxergar que muitos dos seus esforços não foram recebidos como cuidado, mas como confirmação de que o outro podia ir além sem consequência real. E isso fere uma parte muito profunda de você, porque o empata costuma amar com a ideia de reciprocidade emocional como horizonte natural. Você espera que do outro lado exista uma consciência do impacto, um desejo de reparo, uma percepção sincera da sua humanidade. Quando isso não acontece, o choque não é apenas afetivo, é existencial. É como se a sua visão de mundo precisasse ser redesenhada linha por linha. Mas talvez o ponto mais delicado esteja aqui. O silêncio também cobra que você encare a sua própria sede de reconhecimento. Não apenas reconhecimento do outro, mas reconhecimento de si. Você queria acreditar que sua entrega dizia algo grandioso sobre quem você é. E dizia. Só que agora a sua psique pede uma nova forma de grandeza. Aquela que não depende de estar no lugar de quem salva. Jung falaria de integração, de tornar consciente aquilo que foi vivido sem nome. E nesse processo, você pode perceber que havia uma parte sua apaixonada pela ideia de ser escolhido no fim da história. A ideia de que, depois de tudo, o narcisista finalmente iria olhar para você e dizer que só você foi capaz de chegar tão fundo. Esse imaginário é sedutor, porque transforma sofrimento em épico. Mas nem todo épico é verdade. Às vezes é apenas a dor tentando se justificar para não parecer em vão. E quando essa justificativa começa a falhar, surge o risco da recaída emocional. Um impulso de voltar, não por amor ao presente, mas por fidelidade ao passado. Você pode sentir que precisa honrar tudo o que viveu com mais uma tentativa. Só que o silêncio te convida a uma honestidade difícil. Honrar a sua história não significa permanecer onde a sua alma encolhe. Você começa então a reconhecer os sinais sutis de uma liberdade que não faz barulho. Uma liberdade que aparece quando você não precisa mais medir cada palavra para evitar uma explosão. Quando você não precisa mais se desculpar por ter limites. Quando você não precisa mais escolher entre ser fiel aos seus sentimentos ou ser aceito pelo outro. Essa liberdade não vem com fogos, vem com quietude. E a quietude, para um coração que viveu em alerta, pode parecer estranha antes de parecer segura. O narcisista pode tentar recuperar você com uma narrativa de destino. Pode dizer que vocês são raros, que ninguém entende o que existe entre vocês, que o mundo é pequeno demais para essa conexão. E isso pode tocar a sua parte mais poética, a parte que acredita em vínculos transformadores. Mas o silêncio te dá um novo critério. Destino sem respeito é só poder com fantasia. E o respeito aqui não é a ausência de briga, é a presença de cuidado real com a sua integridade. É a capacidade de ouvir
agir sem atacar. É o compromisso de não distorcer sua realidade para manter controle. É a disposição de reconhecer limites como parte do amor, não como afronta. Sem isso, qualquer promessa vira neblina emocional. Você também começa a observar como a sua energia muda quando imagina a volta. E esse, talvez, seja o termômetro mais honesto que existe. A sua alma contrai ou expande? O seu corpo relaxa ou se prepara para a defesa? O seu futuro parece aberto ou sufocado? Essas respostas não surgem como teoria. Elas surgem como sensação imediata. E o silêncio é o espaço onde essas sensações finalmente conseguem ser ouvidas sem interferência. É nesse ponto que você pode notar uma mudança radical na sua autoimagem. Você deixa de se ver como alguém que falhou por não conseguir sustentar o amor e começa a se ver como alguém que escolheu sustentar a própria vida emocional. E esse deslocamento é profundo. Ele não te torna insensível, ele te torna inteiro, porque o empata não nasceu para se apagar, nasceu para sentir com profundidade. E sentir com profundidade exige também aprender a fechar portas, quando a sua luz está sendo usada como combustível para a sombra de alguém que não quer atravessar a própria noite. E a história continua aberta dentro de você, não como uma ferida eterna, mas como uma transformação em andamento. Ainda existem camadas de desapego, ainda existe o luto pela fantasia, ainda existe a reconstrução do que você considera amor possível. Mas algo já ficou irreversível. A sua consciência viu demais para voltar a fingir que o amor pode florescer onde a sua dignidade precisa morrer em silêncio. E talvez essa seja a virada mais silenciosa de todas. Você não precisa que ele entenda. Você não precisa que ele concorde. Você não precisa que ele se torne o que você sonhou. Você apenas precisa honrar a parte sua, que finalmente compreendeu que a sua empatia é um dom, mas a sua vida não é um sacrifício obrigatório. Talvez a parte mais difícil de tudo isso não seja admitir que alguém te feriu, mas reconhecer que você ficou tempo demais tentando transformar ferida em prova de amor. Porque quando um empata ama, ele entrega não apenas afeto, mas sentido. E quando esse sentido é devolvido como controle, a alma precisa reaprender a existir fora do papel que a consumia. O silêncio que você escolheu não foi uma ausência qualquer. Foi um gesto psíquico de retorno, como se a sua vida emocional, antes espalhada na tentativa de manter o outro inteiro, tivesse decidido voltar ao próprio centro. E nesse retorno, a sua sombra não te acusa, ela te acorda. Ela te mostra que amar sem limite não é virtude, quando o preço é a sua própria presença no mundo. O narcisista talvez nunca compreenda o que você realmente disse ao se calar. Mas você começa a compreender. Você disse que sua empatia não é território livre para invasões. Você disse que sua luz não nasceu para sustentar a fuga de ninguém. Você disse que a sua sensibilidade não é fraqueza, é inteligência emocional em estado bruto, pedindo direção, pedindo dignidade. E a dignidade, às vezes, não se conquista em grandes cenas. Ela nasce em pequenas recusas, em dias em que você não responde, em noites em que você não se explica, em momentos em que você escolhe a paz, mesmo quando a saudade tenta te confundir. É assim que a individuação começa a deixar de ser ideia e vira corpo, gesto, destino íntimo. O amor que dói demais tem o dom cruel de ensinar o que o amor verdadeiro nunca exigiria. Ele revela o abismo entre intensidade e reciprocidade, entre desejo e respeito, entre apego e presença real. E quando você atravessa esse aprendizado, algo muda no seu olhar. Você passa a reconhecer que não é amor quando você precisa desaparecer para caber. Se houver tristeza agora, que ela seja limpa. Se houver saudade, que ela seja lúcida. Porque existe uma saudade que é só o eco do hábito. E existe uma saudade que é a memória de quem você foi antes de se perder, tentando salvar alguém que não queria ser visto por inteiro. Diferenciar essas duas é como abrir uma janela dentro do peito. Você não precisa transformar essa história em ódio para se libertar dela. Basta transformá-la em consciência. Basta permitir que a sua dor amadureça até virar escolha.
E quando isso acontece, a sua compaixão deixa de ser uma corrente e se torna uma fronteira delicada, firme, finalmente sua. Talvez você ainda carregue a tentação de provar algo, de fechar a porta com palavras perfeitas, de buscar uma última validação. Mas há portas que só se fecham quando você para de bater. Há ciclos que só terminam quando você decide que sua alma não será mais o argumento de uma conversa que nunca respeitou a sua verdade. E se alguma imagem ficar com você depois daqui, que seja esta: o empata em silêncio não é alguém que desistiu do amor, é alguém que parou de negociar a própria essência. É alguém que entendeu que a luz também precisa de um lugar seguro para existir, e que a sombra, quando reconhecida, não destrói, ela integra. A verdade mais simples e talvez a mais difícil de aceitar é que você não nasceu para ser a cura de quem se alimenta da sua exaustão. Você nasceu para ser inteiro. E quando você se escolhe, não por orgulho, mas por respeito ao que há de mais vivo em você, o universo interno se reorganiza como quem finalmente volta a respirar. Se essa travessia tocou algo aí dentro, não deixe esse eco morrer sozinho. Curta, se inscreva, compartilhe e me conte nos comentários onde o seu silêncio começou a virar força. Porque às vezes a gente só consegue sustentar a própria transformação quando vê que não está atravessando esse deserto sem companhia.